A Pablo Vittar já malhou o cuzão ao som de um set, ou seria um remix do Cyber Kills. A Jupe do bairro já pediu muito Jupe-me e Lambe-me ao som dos beats da dupla. E a Paladino do Kate da Voz e as Abusadas já sentenciou. É Cyber Kills, meu amor. Cyber Kills, meu amor. A dupla formada pelos amigos Gabriel e Rodrigo já dominou o pop brasileiro e já barulhou as pistas de dança desse país e agora lança sua mixtape Dedo no Kill, ao lado de uma série de produtores nomes importantes da cena underground e LGBTQIA+. Para descobrir mais sobre esse lançamento, recebo aqui hoje os Cyber Kills para um Por Trás do Disco. Sejam muito bem-vindos. Ó, meio texto! Olá! Oi, galerinha! Como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão ouvir isso, mas nossa, eu amei o texto, obrigado por receber a gente. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui, a gente já se conhece há muitos anos. Nem sei quantas vezes eu já vi vocês tocarem, mas é muito legal poder também acompanhar esse crescimento, essa trajetória de vocês durante todos esses anos. E aí eu acho que pra gente começar o nosso papo, eu queria que vocês contassem um pouco pra quem tá nos ouvindo, como foi que vocês se conheceram, porque vocês começaram a trabalhar à distância, né? Foi à distância. Gabriel conta melhor, que a gente tá fazendo bastante entrevista esses dias e ele sempre tá contando essa parte, então vamos lá, Gabriel, você. Então, a gente se conheceu no Twitter. Eu era muito fã da Lady Gaga e eu acredito que o Rodrigo também já tinha demonstrado isso lá pelo Twitter. Então, eu acredito que essa foi o ponto de conexão assim, de nós dois. Eu não lembro exatamente a data, eu não lembro qual foi o tweet do Rodrigo que me fez segui-lo. Eu não lembro assim, o início de como foi. Mas eu lembro de observar bastante as coisas que ele fazia, né? Porque na minha cabeça, produção era algo muito inacessível, era algo só para estúdio, gravadora, assim. E eu via que ele estava fazendo em casa. E, de fato, o nosso contato, a nossa amizade surgiu por causa da produção mesmo, assim. Antes eu não lembro de ter conversado com ele. E aí eu vi tudo que ele estava fazendo, chamei ele, a gente começou a trocar figurinha, fez um remix horrível da Pablo, porque a gente não tinha as stands oficial. E aí a gente conversou com a equipe dela, a gente recebeu os arquivos direitinho e fizemos nosso primeiro remix oficial. E esse foi o começo de tudo, assim, foi quando a gente deu o primeiro passo, né? Tudo de forma online. E aí depois de muito tempo, a gente foi se conhecer, depois da pandemia, inclusive foi no dia da morte da Sophie, eu me lembro muito desse dia. Então era essa mistura de sentimentos, né? A gente era muito fã da Sophie, e aí aconteceu essa tragédia, e no mesmo dia que eu conheci o Gabriel, assim, então foi uma mistura de sentimentos, né? E aí foi isso, e depois eu não lembro quando foi a nossa primeira gig, assim, tipo, eu não lembro quanto tempo demorou pra gente fazer a nossa primeira gig, mas eu sei que foi em Manaus, foi num Réveillon em Manaus com o Camílio, e depois disso a gente não parou mais, né, tipo, foi indo assim, tipo, estudando muito, porque é uma responsabilidade de ter um remix com a Pablo, dela colocar a gente no álbum dela, sabe? Eu tive uma grande oportunidade surgindo daí. E, enfim, a partir disso, eu já estudava produção musical, mas eu comecei a levar muito mais a sério. Porque eu via que, tipo assim, meu sonho sempre foi trabalhar nesse ramo. Na época eu não trabalhava com nada, era só um fudido dentro do quarto, depressivo. E, de repente, assim, eu vejo uma oportunidade, a oportunidade bateu na porta, assim, sabe? Então, tive que me profissionalizar muito, assim, estudar muito, até hoje estudo muito, para fazer acontecer, sabe? E se vocês ouvirem nossas primeiras produções, até no SoundCloud e no Spotify, vocês vêem essa diferença, assim, sabe? Evolução. A gente teve uma evolução muito grande, assim, porque, principalmente por causa da pandemia, né? Eu acho que a gente começou a estudar bastante. Eu estudei muito na pandemia, então, quando a gente voltou, quando acabou a pandemia, né? Eu sentia que eu estava muito mais preparado para tudo, assim, sabe? Pra, tipo, não ficar com medo se algum artista grande pedir a gente pra fazer um remix ou uma música, sabe? E aí foi surgindo, assim, foi muito natural. Acredito também que foi muito rápido, assim, tipo, não via que... Tipo
tipo assim, do nada e já tá tocando pra um monte de gente, assim, já é conhecidinhos, assim, né? E ao mesmo passo que as coisas estavam crescendo entre a gente, acho que a nossa amizade também, ela foi se desenvolvendo junto com a nossa carreira, né? Tipo, porque Foi, porque, tipo assim, eu nunca tinha conversado com você. Você que me chamou na atenção, Sim, falou, o que você acha de fazer um remix desse? Sim, nunca nem ter sim, conversado com a bicha, sabe? Aí. E a nossa amizade veio disso, veio do Cyberkills, surgiu no Cyberkills, assim, porque antes eu não sim. tinha um comum, eu acho que eu nunca nem tinha conversado com o Gabriel. Foi uma coisa bem assim, vamos, e as coisas foram andando juntas. A gente tinha o nosso primeiro remix pronto e a gente nem tinha um nome, pra você ter noção, assim. A gente nem tinha, tipo assim, o que é que a gente é? E aí quando a Pablo chamou a gente e a equipe, vamos oficializar, vamos botar ali no Spotify, foi que a gente fez, a gente precisa de um nome e tal. E aí o Rodrigo tinha o Kills, que vem da Natália Kills. Oh, E aí a gente pensou, o que que a gente pode juntar com Kills? Aí foi Cyber e foi. E é interessante que eu acho que esse processo também de vocês estarem agora na estrada criou uma outra experiência, acredito, para vocês, né? Que vai se materializar nesse lançamento da mixtape. Porque vocês tiveram ali um processo também de troca entre vocês e de aprendizado, é isso? eu acho que a estrada, né, deu muito aprendizado pra gente, assim, tipo assim, eu não saía de casa, não ia pra festas, eu não era esse tipo de pessoa, sabe? Então, na estrada foi me trazendo referências, as amizades que a gente faz, tudo influenciou, assim, no som que a gente é hoje, e por isso que a gente fez a mixtape, inclusive, pra mostrar quem que é o Cyberkills hoje, o que a gente tá brisando, assim, sonoramente. E é isso, acho que reflete muito nas viagens que a gente faz, nos outros DJs, nos outros sets que a gente escuta, assim, sabe? Tudo influencia, tudo influenciou. Sim. A gente já viajou, sei lá, do norte ao sul do Brasil, assim, eu acredito que só faltam 6 capitais pra gente visitar. Indo de lá pra cá, a gente conheceu muita gente, assim, foi fazendo muita amizade e principalmente com a cena, né? Eu acho que é muito importante pra gente que tem uma certa projeção, assim, nacional, a gente também valorizar as cenas das cidades que a gente percorre, né? Então, a mixtape, ela tem produtores desde o norte até o sul. A gente fez questão de ter gente, assim, de todo lugar nesse trabalho, para todo mundo ver o que, que a gente aprendeu e o que, que a gente está colhendo durante esse processo. Eu acho que também vocês já vinham de um processo de troca muito grande com diferentes artistas, né? Eu acho que tem uma unidade aí que a gente pode pensar de vocês trabalharem com diferentes artistas queer, de ter uma troca constante, tanto de produção, de remixes. E eu acho que a mixtape é meio que esse momento celebratório, digamos assim, porque alguns desses nomes voltam, mas acho que a gente tem a chegada aqui de novos nomes, né? Eu acho que é uma experiência também interessante de a gente pensar nisso que vocês contaram, de que vocês tiveram um espaço ali da Pablo, depois vocês trabalharam com outros nomes que já eram grandes e isso trouxe uma visibilidade para vocês e agora vocês fazem de novo esse intercâmbio, digamos assim. Acho que isso é muito, muito interessante. Mas eu queria que vocês explicassem também, antes da gente começar a falar sobre o disco em si, sobre o nome da mixtape, que vocês contassem, explicassem para as pessoas que não são entendidas do que é o título. Conta a história? Pode contar a história? Como que vai ser? Quer contar, Gabriel? Eu vou contar a história. Eu vou contar a história. Originalmente, eu tinha pensado na mixtape e no álbum eles terem universos parecidos. E aí, sei lá, alguma coisa tipo a nossa data de nascimento ou alguma coisa nesse viés. Só que aí a gente fez uma turnê no Nordeste em fevereiro. E especificamente em Recife aconteceu uma situação engraçada que meio que viralizou no Twitter depois de um tempo, que tinha uma pessoa lá, estava um pouco alterada, e ele subiu no palco, começou a querer apertar os botões da CDJ, enfim, a gente achou que ele era DJ, inclusive. E aí, tipo assim, o telefone sem fio que se espalhou era que, fulaninho enfiou o dedo no cu do Cyberkills, alguma coisa assim, no Twitter.
E aí eu fiquei pensando, nossa, eu acho que seria tão engraçado a gente aproveitar essa narrativa, assim, porque eu acho que se a gente tem situações que envolvem a gente, eu acho interessante a gente usá-las ao nosso favor e até para enriquecer o que as pessoas sabem e conhecem da gente. E então veio disso aí, veio dessa situação engraçada. O kill é um botão da CDJ, então a gente está sempre apertando o kill na CDJ. E esse trocadilho também eu acho que vem muito da gente, sabe? Eu acho que tem muito humor também no que a gente faz, não tirando a seriedade do nosso trabalho, mas eu acho que tem uma certa irreverência, tem um certo duplo sentido, sabe? Tipo assim, se você ouve descontrolada, tem um certo humor, assim. Então, isso sempre andou do nosso lado, e eu acho que foi um nome meio que pra celebrar, assim, tudo isso. Perfeito. A gente falou um pouco dessa trajetória de vocês. Eu acho que o som de vocês também foi amadurecendo, né? Acredito que muitas referências foram entrando nesse universo. Hoje em dia a gente tem uma presença muito forte do funk e de outras vertentes da música eletrônica, que lá no início não estavam tão descaradas, eu acho. E eu queria entender um pouco para vocês como funciona essa troca de referências. Se vocês, ficam se mandando coisas, vocês ficam conversando, como funciona para que se chegue nesse universo que é o Cyberkills. Eu vou fazer primeiro uma linha do tempo, assim, até para entender de onde a gente veio e aonde a gente está indo. Eu acho que no início a gente tinha meio que uma fixação, assim, pelo pessoal de fora, sabe? Eu acho que até foi não é um erro, mas foi um percurso que talvez hoje em dia eu não percorreria. A gente olhava muito pro pessoal da PC Music, aquela galera do Hyperpop, a Charlie e tal. Só que a gente viu que esse universo ele não abraçava muito artistas sul-americanos, artistas do sul global, assim, era um movimento muito América do Norte e Europa. Então a gente começou a olhar para dentro, assim, do Brasil, né? Para dentro da América Latina. E eu sinto que hoje em dia a gente explora muito do que é feito, do que é ouvido e do que é, enfim, celebrado aqui, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, as diferentes vertentes do funk, o pagodão baiano, a guaracha, o clube latino. Então é meio que uma coxa de retalho de coisas assim. E o Rodrigo pode falar mais, mas a gente tá sempre trocando referência, assim, no Zap, a gente faz playlist. É muito orgânico, eu acho. Eu acho que ele também vem daquela parte que eu falei, né? Foi na estrada, assim, que a gente começou a sair da nossa bolha mesmo, assim, sabe? De querer ouvir coisas diferentes e ver, nossa, funciona bem na pista. E não é só por funcionar bem na pista, mas por a gente gostar e se interessar pelo som também. A gente fez algumas novas pesquisas e a gente foi se voltando, assim, sabe? Eu, particularmente, pelo meu gosto musical, assim, de o que eu quero ouvir na pista. E aí, naturalmente foi mudando o nosso som, entendeu? Enfim, sobre referências que a gente passa, sim, a gente passa referência um pro outro, playlists, às vezes a festa tem uma vibe muito específica, Gabriel faz playlists, eu faço playlists, e um conversando com o outro, assim, sabe? E em produção a mesma coisa, um trocando figurinha com o outro até chegar numa coisa que os dois gostam, assim, sabe? Sim. Acho que é isso. Não tem muito segredo, não. Acho que é os dois se comunicando no WhatsApp e chegando numa coisa que agrade tanto o Gabriel quanto a mim, sabe? Perfeito. Eu acho que agora a gente pode entrar no Faixa a Faixa e descobrir um pouco mais sobre a mixtape. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%.
Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Ela já começa ali colocando tudo, né, com sua pica de trem. A primeira Gente, faixa. eu não lembro muito das músicas, tá? Mas vamos lá. Não, vocês podem falar também sobre as parcerias, sobre as produções, fica bem à vontade, sim. é algo solto. Mas vamos começar então abrindo os caminhos aqui com Pica de Trem. Queria que vocês falassem sobre essa faixa de abertura e como começar já pesando o clima. Olha, eu comecei essa faixa, eu tava vasculhando os arquivos do meu computador e tava fazendo uma limpa, né, nas coisas. E eu achei as stems do nosso remix da Linda Quebrada, do Dedo no Kill também é o mesmo nome. E eu tava resgatando aquela estrutura para fazer uma nova música, tipo, resgatando a estrutura, resgatando alguns elementos. E aí ficou uma coisa assim bem mais experimental do que já é. E aí eu mandei para o Saibico, que se vocês não conhecem, gente, podem conferir o Spotify, o SoundCloud dele. Ele, se eu não me engano agora, ele é de Rondônia. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que ele seja de Rondônia. E ele é basicamente a nossa arca brasileira. Então, se você não conhece o trabalho do Saibico, vá atrás dele. Porque ele é muito... Ele tem um pensamento muito para frente, assim. As produções dele são muito agressivas e tem uns timbres muito específicos. Então, eu pensei logo nele, assim, para chegar com a gente. A gente já tinha feito uma música chamada Fanboy e a gente sempre teve ali com ele. Então, a música surgiu nessa tentativa de experimentar. E aí, quando caiu na mão do Rodrigo, ele já colocou mais sintetizadores, foi deixando ela mais encorpada. Eu acho que era uma coisa mais drum, né? E aí eu comecei a vir com... Pô, não tem muita melodia a música, mas o sintetizador ali, uma coisa que eu sentia que tava faltando. Mas é isso, eu amo a música. Eu amo abrir os sets, assim, perfeito. E o Saibico é perfeito, gente. O Saibico é perfeito, acompanhe ele, assim. Eu nem achei que o pessoal ia gostar dessa música, porque eu acho ela muito diferente, mas acabou que é a favorita de muita gente. Eu gosto muito dela. Eu sempre confiei nela, eu achei ela... É interessante que já abre, eu acho, o disco com esse clima de bom humor, mas também tem todas essas experiências experimentais sonoras que vocês trazem. E eu acho que essa questão do bom humor e das letras e de toda essa coisa que cria um clima que é meio que prepara a pessoa para o que vai vir na sequência. Então a gente vai depois para a segunda faixa, que é Bota Pica. As duas primeiras faixas tem pica no nome. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre essa, que você falasse também sobre as letras das músicas, como que funciona esse processo. A gente se inspirou no setlist da Anitta, gente. Eu acho que tem muito disso, né, no nosso universo, assim. Eu acho que a gente não tem muita cerimônia com algo ser explícito ou não, né? A gente, sei lá, a gente convive com as letras do funk, com as Irmãs de Pau, com as Kate da Vozes Abusadas. A gente sabe que isso não é um tabu para ninguém. Então eu acho que a gente só segue meio que um flow do que já acontece, né? Essa Bota Pica também fui eu que comecei. Eu lembro que tinha uma música não lançada da Charlie, eu acho, que se chamava Witch View Witch. Inclusive o nome do projeto do Bota Pica aqui no meu computador tá Bruxa versus Bruxa, porque eu tava querendo fazer algo inspirado nas baterias dessa música, que eu achei muito específica. Eu lembro que eu coloquei um bass assim mais agressivo nela e mostrei pro Rodrigo. E aí ela não tinha essa vibe mais techno, assim. Quando ele pegou no meu computador e ele foi botar a mão dele na música, que evoluiu para um techno. E o vocal... Eu acho que você trabalhou bastante nas baterias. Sim. Nessa mixtape eu trabalhei bastante no sintetizador. Eu sou muito da bateria, o Rodrigo é muito mais do sintetizador, assim. E o vocalzinho que fica repetindo Bota Pica
é de um take da Bia Soul, que ela gravou pra Sunga Linda, que não foi usado, eu acho, e aí a gente colocou um pitch lá em cima pra descaracterizar a voz, e ficou aquele loopzinho bota pica, enquanto a música vai evoluindo. Vocês falaram um pouco desse processo. Vocês trabalham quase sempre de faz uma parte, outro faz outra. Como funciona? É tipo separado? Fiquei curioso agora. Às vezes o Gabriel vem com a música inteira e aí eu vou lá e mexo tudo, falo, às vezes eu não gosto de algumas coisas, falo, não, vou mudar isso daqui. E é isso, assim, tipo, às vezes eu mando também, às vezes ele vai lá e mexe, fica diferente, depois às vezes ele me manda de novo, aí eu faço a mixagem, masterização. Depende da música também, assim. Tem coisas que o Gabriel faz sozinho, tem coisas que eu faço sozinho e ele lança como Cyber Kills. Sim, eu acho que depende muito da música que a gente vai guiando o processo, assim, tipo, às vezes o Rodrigo me manda uma coisa bem mais crua e eu termino, às vezes eu mando uma coisa mais completa para ele só dá um toquezinho. Eu acho que depende muito do que está sendo feito ali. Não tem uma regra no processo. Vai muito da música, vai muito do projeto, assim, de como a gente está se organizando para fazer acontecer. E de como também a gente sente se a música realmente está boa ou não, assim, sabe? Sim. Às vezes falta muita coisa para eu falar, vamos lançar isso. Vamos mexer mais, sabe? Até ficar boa, assim, porque também lançar música por só lançar, eu também não gosto, não, assim, só porque tá feita. Eu acho que tem que estar boa, acima de tudo. Vamos pra faixa de número 3, que é Eu Vou Ser Pai, e eu adoro essa. Tem participação do Psychers e da Maritza. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas parcerias também. Tá, essa música foi eu que comecei, a gente tocava bastante no set. No começo era pra ser uma música minha, do R. Kills. Só que, sei lá, não identifico o R. Kills muito nessa vibe muito funk, sabe? Então, aí eu mandei pro Gabriel, eu falei, amigo, você quer essa música pro Cyber Kills? Aí ele fez acontecer o feat, né, da Maritza com os Psychers. Sim, eu mexi na estrutura, ela não é muito diferente do que ela era inicialmente. A gente adicionou algumas baterias e alguns sintetizadores, eu peguei ela e fiquei olhando, estudando, meu Deus, eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer com ela. E aí eu pensei no Psychers, que é também muito foda, ele é lá de Brasília, e ele é também muito nerd, assim, e eu sabia que ele tinha alguma coisa pra acrescentar na track. Até então não tinha ninguém cantando, era só aquele vocal em loop. E aí ele falou, eu tenho uma amiga chamada Maritza, sendo que a gente já conhecia ela é lá de Curitiba, uma gata trans. Ela é, assim, belíssima e ela tem muito talento. E eu acho que Cyber Kills também é sobre isso, é sobre trazer pessoas que ninguém conhece e dar uma oportunidade. Mas como assim ninguém conhece, Gabriel? Calma. Não, aqui em São Paulo, eu acho que ela não tem uma grande fanbase. No resto do Gabriel no resto do Brasil, ela não tem uma fanbase, assim, ela é bem local, assim, Curitiba. Então, eu acredito que trazer ela para esse... sim, é verdade, concordo. Para esse ponto focal, assim, tipo, do pessoal que consome a nossa música, eu acho muito legal. Porque, enfim, ela agregou muito a música e o pessoal gostou bastante. Então, eu acho que acaba, refletindo na carreira dela. Vamos então para a faixa de número 4, Vou Penetrar. Eu gosto que tem uma logística, né? Que vai primeiro Vou Penetrar e depois a gente vai pra Catucada. Tem todo um conceito. Mas eu acho que também é mais uma dessas faixas que eu gosto muito, que tem esse clima que é de diversão e tem uma coisa também que a gente entende, tem uma complexidade ali. Eu acho muito interessante que vocês misturam muitas coisas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa faixa de número 4. Essa faixa eu acho que foi a mesma coisa que Eu Vou Ser Pai. Era uma música que era pra ser minha. Só que eu também não conseguia ver em algum EP ou sendo lançado sozinha. Então eu falei, vai pra Cyber Kills. E também era muito caro de Cyber Kills. Eu falei, pecado pegar isso aqui só pra mim, sabe?
Eu acho que eu fiz pensando que era pra ser Cyber Kills, aí depois, pra mim, ele voltou pro Cyber Kills. E a gente também tocava bastante essa faixa nos sets, a galera pirava. Eu, inclusive, prefiro a versão demo do que essa, mas é isso. A gente tinha a versão demo, que era 100% funk. Só que o que aconteceu? A faixa que é com a Kate, a Jupe e o PZ, antes essa faixa era Vou Penetrar, entendeu? Tipo, elas fizeram Vagabunda em cima do beat de Vou Penetrar. Então, todas as mudanças que aconteceram na música foi para encaixar a Kate. Só que no final não tava ornando, sabe? Assim, não tá ficando legal, não. Não tava ficando legal, as coisas não estavam se encaixando. E aí a gente preferiu começar uma nova música, aproveitando os vocais dela. E aí aproveitou um pouco do que já tinha sido mexido para encaixar ela, só que com aquele vocal do Vou Penetrar. Então ela tem um pouco do funk, mas ela também tem um pouco assim da música eletrônica mais da América Latina, né? Ela é um pouco mais pesada, ela muda a bateria um pouco. Então foi muito daí esse processo. Tipo, ela veio, voltou, e no final ela ficou sozinha. Eu amo os lasers que tem na música. Eu acho que é muito Cyber Kills essa música, é muito na facada. Sim. Acho que vocês já podem emendar também e contar o que vocês quiserem sobre Catucada, que também é excelente. Eu adoro essa. Eu que comecei. Eu meio que não tinha nada na cabeça quando eu comecei, assim, tipo assim, eu quero isso. Eu só fui fazendo. Eu lembro que eu queria algo bem funk, assim, bem twin. E na época eu tava estudando muito sobre o pagodão baiano e tava pirando muito em alguns loops de percussão. E aí essa música, ela carrega um pouco dessa percussão do pagodão baiano, misturada com esse sintetizador mais agudo, mais abrasivo, né, que vem nos drops. E eu também sampleei uma música do Tyga, que estranhamente do Tyga não, eu acho que é do Offset. Eu não lembro agora quem. Eu sei que se chama Taste, que eu ouvia muito na rádio, assim. É uma música nada a ver com o que eu ouço, geralmente. Mas a melodiazinha do vocal de fundo ficava muito na minha cabeça. E aí, no dia que eu tava produzindo essa música, eu tinha ouvido essa música Taste. Aí eu fiz, nossa, eu vou filtrar esse vocalzinho de fundo e vou colocar nela. E aí ficou bem legal. Essa música, inicialmente, era para ser com o Ramemes e o Caio Prince. Talvez no Deluxe eles venham num remix dela. Ela trazendo a informação surpresa já chamando o público. Já dando spoiler, porque quando a gente anunciou a mixtape, a gente prometeu que teria eles. Só que o Caio Prince, se você ouvir isso aqui, eu estou cobrando a você pra você fazer a sua parte. O Caio Prince ainda não entregou a parte dele. O Ramemes já entregou, então a gente tem uma demo com o Ramemes, só que falta o Caio Prince. E aí, como ainda não rolou, a gente lançou a versão solo, que também é muito boa. Eu sei que o áudio da latinha foi o Cyber Kills, meu amor, o da Isma falando também. Inclusive é a Isma, gente, que fala, como que ela fala mesmo? Esqueci. Atenção, noias, preparem suas latinhas. Foi de um áudio que a gente gravou na Splice, do áudio da Clementão, que eu fui lá ajudar a Clementão a fazer o pack dela da Splice. E antes de sair o pack, eu já tinha o pack, né, óbvio. E eu falei, vou usar, pedi permissão da Clementão pra usar. E é isso, acho que é um dos áudios assim, do EP. Pra mim é a minha favorita do EP. É isso. Perfeito. A gente vai pra faixa de número 6, Papo Reto. Eu não sei pronunciar o nome da participação. RXFX. Se pronuncia assim. Quem é ouvinte do podcast já sabe que eu sou tipo uma senhora pros nomes dos jovens. Eu não sei pronunciar eles. Mas na dúvida, pronuncia como você tá lendo. O RX, ele é lá de Campo Grande.
Eu conheci o trabalho dele com a música dele com RHR, Flexiona, que é bem hit nas pistas. E quando a gente foi para Campo Grande tocar lá, a gente conheceu ele, enfim, ele ficou todo emocionado que a gente tocou a música dele. E aí nasceu uma amizade. Eu tinha começado essa música, mandei para ele, ele deixou mais... Ele deu uma groovada melhor nela. E quando o Rodrigo pegou, eu acho que ele colocou ela no trilho que faltava, assim, que ele colocou... É que eu acho que tava legal, tinha um sound design legal nela, tudo. Só que eu acho que faltava principalmente colocar uma estrutura um pouco mais... Eu não digo comercial, porque a música não é comercial, mas um pouco mais que a galera conseguiria absorver, sabe? E, tipo, ouvir e marcar, sabe? Eu acho que faltava muita estrutura nela. E eu também fiz a Mix e Master, se eu não me engano. Na real, fiz de todas, né? De todas eu fiz a Mix e Master. E eu acho que também tava faltando um pouco de mixagem melhor ali pra bater forte na pista. Eu acho que essa é uma das músicas mais experimentais, assim, da mixtape, porque ela tem muitos elementos, assim, muita bateria diferente, sabe? O Batista ama essa música, inclusive, por causa disso, dessa experimentação de baterias. Perfeito. A gente vai então para a faixa de número 7, Chupa Devagar, com o Bruno Zul. Também adoro essa, acho que é um encontro super legal vocês com ele. Queria que vocês contassem sobre essa parceria. Essa foi a última que a gente produzido. Essa foi a última, porque a gente não tava encontrando o ponto final para ela, assim. Eu lembro que ela começou comigo, era um remix de alguma música, e aí eu descartei o remix, peguei a bateria dela, coloquei algumas coisas novas e mandei pro Brunoso. E aí ele disse que ele não queria fazer algo tão explosivo como ele já faz, sei lá, com as Irmãs de Pau. Ele queria mostrar um novo lado, assim, uma coisa mais experimental também. E aí ele adicionou alguns sintetizadores novos, um baixo diferente. E eu acho muito legal essa música depois que ela ficou pronta. Quando o Rodrigo pegou para finalizar ela, ele fez aquela intro que tem o berimbau. Eu acho que ela é bem estranha, assim, tipo, a gente nunca testou ela na pista, então eu tô curioso pra saber como é que ela funcionaria, assim, mas ela tá nesse nicho do experimental da mixtape, assim, ela é diferente de tudo. A gente chega então em Sunga Linda com a Bia Soul. Foi uma espécie de single, né, que apresentou a mixtape. Eu acho que nessa a gente pode falar tanto sobre a presença da Bia Soul e os versos dela, mas a gente também pode falar sobre toda a estética da mixtape, né? Eu acho que foi aqui que a gente conheceu um pouquinho dessas cores, desse universo da noite, todas as coisas, e acho que vocês podem aproveitar para contar sobre isso também, além da faixa. Essa música, eu comecei ela pensando que essa mixtape, na real, seria um álbum. Eu não tava pensando em lançar mixtapes. Foi bem no início de ideia do que a gente vai lançar um trabalho novo, sabe? Então eu fiz essa faixa pensando já num álbum, então de ser primeiro single. Eu fiz toda a estrutura dela, ela era um pouco mais house, na real. O beat não tava tão pesado ali no refrão. E aí, com o tempo, eu mandei pro Gabriel, o Gabriel gostou, e eu tinha comentado, vamos lançar isso aqui no álbum. Porque eu acho ela um pouco mais comercial, mais popzinha, sabe? Mais digerível, assim, para o público em geral. E aí o Gabriel já tinha... Acho que ele tinha entrado em contato com a Bia. Eu acho que... Como que foi, Gabriel? Como você entrou em contato com ela? Eu conheci ela pela música com o Musão, né? Pompoarismo, que é um hit. E aí eu segui ela pelo perfil do Cyberkills. Eu mandei uma mensagem assim. Todas as nossas parcerias é assim: oi, tudo bem? Quer colaborar? Sempre vai ser assim. Ela não conhecia o nosso trabalho e aí ela pediu um tempo assim para ouvir, né? E aí ela gostou muito. Aí a gente mandou o beat para ela gravou. Eu acho que tinha alguns versos a mais que a gente acabou limpando da versão. Tinha bastante verso, na real. Foi descartado porque
não tinha muito contexto, assim, a letra da primeira parte com a segunda, então eu decidi dividir, porque quando ela gravou, acho que no dia seguinte eu já voltei pra música, já coloquei em cima, já vi que ficava perfeita, só que ela gravou vários versos muito grandes, assim, um áudio muito grande, assim, com vários versos. Então eu falei, tá, então a gente pode dividir isso daqui, e uma hora ela conta um tema, né, na primeira parte ali do áudio um tema, e no segundo outro. Então eu falei, eu acho que dá pra virar 2 músicas. Então provavelmente a gente vai usar a próxima parte em uma outra música no álbum. Sim. Eu espero que seja nosso próximo trabalho. E é isso, aí também eu não sei se tá batendo muito ali o refrão com o que ela tava cantando, e não sei se também eu me identificava tanto Cyber Kills ali naquele refrão, que era muito house. E aí eu vim com uma batida bem... Foi o Gabriel, acho que veio com uma batida mais pesada, e depois eu complementei de novo, assim. Então, foi uma música que a gente mais trabalhou, assim. Foi uma das que eu realmente fiquei preocupado, assim, porque eu já tava no início querendo que fosse single, sabe? Então, foi uma música que realmente deu um trabalhinho aí pra mostrar qualidade, assim, sabe? Nossa, gente, foi um grande vai e vem. E ela é meio que uma mistura, né, assim, de muita coisa. Ela tem um electro house, mas aí ela tem meio que uma ritmada ali para dar uma cortada. E no final ela explode para um funk mais agressivo, assim. E eu acho que ela ser single também fala muito sobre a mixtape, né, que é essa mistura. Então, tipo assim, se pedisse pra definir, chamar essa música de house, até poderia, mas você não vai ouvir um house esperando um funk no final, assim, sabe? Então ela tem um corpo interessante. E sobre a parte visual, assim, né, que ela foi a primeira a apresentar essa parte visual, eu acho que a gente queria algo que remetesse mesmo à noite, né? Porque a mixtape é feita para ser ouvida do início ao fim. Então, a gente escolheu a nossa casinha, que é o Zig. Escolhemos o Pedro para fazer as fotos, porque o Pedro Lacerda, porque ele tá com a gente desde lá do Party Girl da Charlie. Eu admiro muito tudo que ele faz, assim. Ele tem um olhar muito específico, né, para fotografia, e eu queria muito ele com a gente. E o Jader fez os visualizers. O Jader é o namorado do Pedro, então eles são os cyberkills do visual. Eles são muito bons, assim, e eu acho que era meio que isso, assim. A gente queria trazer um pouco de humor e um pouco de movimento, né, para as fotos, assim. A gente não queria que fosse só foto de press kit, né? A gente queria que as fotos tivessem esse contexto, assim, um pouco mais caótico de boate, de noite. Então a capa é como se tivesse muita coisa acontecendo, né, ali durante a pista. Então a gente tem foto ali no banheiro, tem uma coisa meio banheirão, tem umas coisas mais na pista mesmo, a gente tocando. Então é meio que esse universo, assim, passeando por uma noite com o Cyberkill, sabe? Eu sinto muito que me lembra muito uma vibe sauna, não sei, o visual, assim. Não sei, me passa uma vibe sauna. E é bom que o EP é cheio de putaria, então ficou perfeito. Sim. Uma sauna chique essa, eu achei, essa sauna de vocês. Bom, a gente vai pra faixa de número 9, Apetite, com participação do Carlo. Queria que vocês contassem um pouco mais sobre essa canção. Cara, o Carlo é perfeito. Ele é um dos caras mais fodas que eu conheci, assim, nos últimos anos, assim, nessa musicalmente. Cena. Ele é muito bom, ele é muito bom. A gente tá fazendo Vamos falar primeiro da música, depois eu comento sobre a música que a gente tá fazendo com ele. A música era dele inicialmente, pro álbum dele, só que depois ele fez, eu tenho outra música que combina mais com o meu álbum. E aí a gente acabou fazendo 2 músicas. Aí a segunda ficou pro álbum dele e essa ficou pra a nossa mixtape. E o Carlo, ele é muito nerd, assim. Então a música, ela é muito inquieta. E eu acho que é meio que a síntese de nós três, né? Da gente e do Carlo, que é um proto-carioca.
ela é extremamente inquieta, é uma faixa que mistura um pouco assim não sei, do techno, do funk. Não tem um gênero específico. Não tem um gênero específico, mas tem, né? Mas tem inspirações, assim. Então é uma track muito inquieta, que meio que sai da parte do funk agora, né? Assim, essa primeira parte da mixtape é muito do funk. E agora a gente vem para uma coisa mais pesada, mais 4x4, mais puxada pro eletrônico. Não tô desmerecendo o funk como música eletrônica, mas pro eletrônico mais, entre aspas, tradicional, né? Inspirado no techno, mais no techno, no house, no trance, enfim. E essa música, ela meio que é uma divisão, assim, da mixtape. Perfeito. E aí a gente vai pra outra faixa, que é a de número 10, Vagabunda, que é ali um choque de monstro. Tem vocês, a Jupe do Bairro, a Kate da Vozes Abusadas e o PZZS. Queria que vocês contassem um pouco sobre como foi essa confluência de energias aqui. Nossa, essa foi a track que deu mais trabalho pra gente. Pra mim, pro Rodrigo, pras meninas, pro PZZS. Porque sabe quando você fica dando murro em ponta de faca, sabe? Você tenta fazer várias coisas e sente que tá faltando alguma coisa ou que não é aquele caminho. Então a gente tentou passear por vários caminhos nessa faixa. Como eu falei antes, ela cantou essa letra no beat de Vou Penetrar. E aí, do nada, assim, eu fiz, não, hoje eu vou acordar e eu vou decidir o futuro dessa música. Porque ela queria lançar, assim, ela tinha uma certa pressa pra lançar na ela tava com pressa, ela ficava pressando a gente. Meu Deus, eu não consigo terminar essa música, o que faço? Assim, tem dias que a gente acorda e não sabe ser artista, sabe? Simplesmente isso. E tava sendo muito difícil. Mas aí teve um dia que eu acordei, eu fiz, não, eu vou sentar e só vou sossegar quando eu fizer alguma coisa por essa música. E aí foi quando veio esse beat novo. Então eu lembro que eu fiz a estrutura de bateria, eu fiz a estrutura assim com alguns sintetizadores. Eu lembro que eu acordei assim, eu fiz, nossa, a Kate tá com o prazo na garganta dela. A gente tá com essa música. E aí eu fiz, tá bom. Respira fundo e vai. E aí eu fiz a bateria nova. Coloquei uns sintetizadores novos e aí virou realmente uma nova música. Aí eu passei pro Rodrigo e o PZZS, ele tava mixando Sunga Linda. A gente tava conversando com ele nessa época sobre a mixagem de Sunga Linda. Aí eu fiz, nossa, amigo, você não quer, sei lá, dar o toque final nessa música? Na real foi assim, que tipo assim, você tinha feito, aí eu tinha mexido. E aí eu ainda tava, tipo, não tá boa ainda. Não posso entregar uma música assim, sabe? Não dá. E aí a gente foi pedir a opinião do PZZS. Aí eu falei, amigo, você quer mexer nela? Aí ele mexeu, aí sim que a música ficou... agora tá no ponto pra realmente ser lançada, sabe? Mas deu muito trabalho, muito trabalho. Sim, sim. E assim, pra quem tá ouvindo e não entende o que seria uma música ficar boa ou no ponto, é simplesmente a música ficar fluida, sabe? É você ouvir a música e conseguir visualizar uma música assim, pronta. Tipo, quando a gente sente algo errado, é porque não tá fluindo bem, tá faltando algum elemento, ou ela tá muito vaga, ou ela tá muito poluída. Então, quando a gente sente que a música tá pronta, é quando a gente encontra uma harmonia entre tudo que tem nela, assim, sabe? Quando tem essas outras participações, como que funciona? Vocês mandam, por exemplo, um projeto final e aí vocês também trocam com esses artistas? Especialmente nesse caso, como a gente está falando aqui das artistas que fizeram a voz antes e depois vocês criam essas camadas todas. Como que funciona essa troca? A gente cria, tipo, uma camada bem grande para o artista ter liberdade ali de compor e criar e ser criativo ali na gravação e enfim, a pessoa vai lá, grave. Só que a gente também já faz pensando onde a outra pessoa vai entrar.
entendeu? Sim. Então, primeiro a gente lançou para Kate da Voz, elas gravaram, e depois a gente falou, esse espacinho que tá aqui na música é pra Jupe. Só que a gente não deixa um espacinho pequeno, né? A gente deixa um espacinho grandão ali, e até onde a pessoa conseguir escrever alguma coisa ali, depois a gente corta, enfim, mexe na música, que nem médico, assim, vai criando isso, vai cortando, vai abrindo, vai tirando. E a Jupe também já é uma parceira de vocês antiga, né? Vocês têm projetos diversos juntos, né? Acredito que já tem uma sintonia ali na hora de trabalhar também, né? É fácil trabalhar com a Jupe, é fácil, assim, a gente se conecta muito bem, inclusive a gente tá fazendo umas coisinhas aí pra ela. Não posso, nem sei se eu posso falar isso, mas... Agora você mas falou. acho que a gente sempre tá fazendo coisa pra Jupe, então acho que não é novidade pra ninguém, né? Sempre tá Mas rolando. é muito fácil trabalhar com a Jupe, a gente se entende muito bem. Sim, eu acho que ela entende o nosso propósito. E ela compra nossas ideias, assim, E sabe? compra nossas ideias. Não mudar toda hora. Ela Sim. compra, assim, gostei, pirei, vamos fazer. E isso é fácil. Sim. Eu gosto de gente assim, gente. Eu gosto de gente fácil e que compra as ideias, assim, sabe? Quando você vê a gente colaborando muito com um artista, por exemplo, a Jupe, as Irmãs de Pau, o Camílio, a Mia, você pode ter certeza que é porque a gente tem uma fluidez muito grande com eles, assim, tipo, que eles compram as nossas loucuras e que a gente compra as loucuras deles também. Então, tipo, Irmãs de Pau, Jupe, Camílio, Mia, Boom Beat, a Kate a gente não trabalhou tanto, assim, mas enfim... Mas elas compram fácil. Mas assim, quando você vê que a gente colaborou assim, mais de uma vez com uma pessoa, é porque você pode ter a noção de que as coisas fluíram direito, sabe? Sim, maravilha. A gente chega então na faixa de número 11, Toda Boa, com participação chiquérrima da MC Érica. Queria que vocês falassem sobre esse encontro. A gente se conheceu primeiro numa festa que a gente tocou lá em Curitiba, que era de Curitiba, né? E a Clementão apresentou ela pra gente, que elas são muito amigas. E ela escreveu uma música, eu acho que foi essa que ela escreveu, amigo? Não, né? Não. Foi outra, né? Lá no dia, assim, na hora, ela tinha escrito alguma coisa, assim. Tipo assim, no meio da festa, ela escreveu um beat, assim, sabe? Como que você é tão rápida? Mas aí demorou um pouco até chegar nessa música, assim. A gente sempre tava naquela, né, se paquerando, querendo colaborar. E aí eu lembro que ela ia entrar em Catucada, num remix de Catucada. Eu mandei o beat de Catucada. Esse é outro exemplo de faixa que começou em uma e foi para outra. Só que aí também não tá, eu acho que não tava captando a energia do que ela tava fazendo. E aí eu lembro que eu mexi um pouco na estrutura ali e mandei pro Rodrigo, que ele mudou completamente. Ele manteve... Vamos fazer coisa nova aí. Ele manteve alguns elementos, mas ele mudou completamente a vibe da música. E ficou muito boa, assim. A gente já tocou várias vezes, o pessoal ama. Eu acho que é uma música muito legal. E eu acredito que a gente possa colaborar com a MC Érica outras vezes, assim, porque ela é uma pessoa super fofa, super rápida, super criativa, assim. Eu adoro a faixa. Depois eu encontrei, antes, né, do lançamento, eu encontrei ela na casa da Clê, a gente tava lá e a gente começou a produzir. E, enfim, não saiu nada, só que ela ficou me cobrando. Ela falou, não, a gente tem que fazer uma música, tem que sair Cyber Kiss, não sei o quê. E ela falava muito especificamente, mas eu quero a vibe de vocês, assim, eu quero um techno, porque de funk por funk eu já faço. Então vamos fazer um techno, sabe? E Catucada é um pouco funk. Aí eu tava ouvindo, o Gabriel também ouviu, também não tinha gostado muito dela em cima de Catucada. Aí eu falei, cara, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa nova aí, um techno. Aí fluiu essa coisa meio... É um techno trance, sei lá, com bastante acid, bastante synth de acid, que eu tava pirado na época. E saiu fácil, assim. Também é uma das músicas minhas favoritas, assim, do álbum. Eu acho que ela é meio que a irmã gótica de Sunga Linda, assim. Porque a mesma instrução que eu passei pra MC Érica, eu passei pra Bia, na temática do que elas escreverem. Então dá pra ver que é uma coisa assim, meio suor, verão, calor, assim.
Então, Sunga Linda foi pra uma coisa mais solar e Toda Boa foi pra uma coisa mais obscura, assim. Elas meio que são irmãs, mas cada uma no seu lugar. E assim, a MZR que é gigante, né? É uma honra pra gente ter ela no álbum, tipo assim, de ter topado, de realmente, ela ficava realmente cobrando. E aí, quando vai vir a música? Quando vai vir? E aconteceu. E aconteceu da melhor forma, porque eu amo a música. Eu queria que alguém tivesse dinheiro suficiente pra investir num clipe, assim, sabe? Porque eu acho que seria um hit. Perfeito. A gente chega então na faixa de número 12, Ácido, que é o encontro com o Golden Kong. Eu acho que é mais um desses encontros super legais. Tem uma mistura maluca. Queria que vocês falassem sobre essa faixa. Essa faixa eu comecei, que eu tava viciado numa track da Big Freedia, com o Hudson Mohawk, eu acho que é assim que se pronuncia. E aí essa track nem saiu ainda, eu só ouvia ela em alguns DJ sets que eu tava vasculhando pela internet. E aí eu comecei a fazer a bateria, inspirado no que eu ouvi. E eu vi que tava seguindo para um caminho eletrônico, assim, uma coisa mais acelerada. E eu já era muito fã do que o Golden Kong fazia, assim, ele, para mim, é uma referência, assim, no house aqui no Brasil. Ele faz acontecer mesmo a cena, inclusive festas de house, chamem o Golden Kong, porque ele é muito, 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 muito talentoso, assim, ele tem uma visão bem legal das coisas. E ele agregou muito para a faixa. Eu acho que ele foi o segundo a pegar no beat e depois o Rodrigo finalizou, assim. Não. Eu acho que a gente começou essa música num hotel. Lembra? Não, a do hotel foi uma que a gente descartou. Não, foi essa, eu lembro do synth. Eu lembro de ter feito no hotel esse synth. Tipo, lembra? Ai, agora eu não vou lembrar, mas... Eu lembro de ter feito essa música no hotel, aí tipo, ficou muito tempo parado. Aí eu acho que você deve ter revisitado e realmente mudou por muita coisa. E depois mandou pra ele, e depois eu finalizei que eu achei que precisava ficar uma coisinha mais séria, assim. E aí eu coloquei o West também, por isso que é ácido, né? Enfim, eu amo assim. A gente vai então para a faixa de número 13, Penetrando. A gente volta aqui para as penetrações. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa track. Essa é mais uma que era pra ser pra mim, e aí eu falei, não, acho que é melhor Cyber Kills, assim, sabe? Conta aí, Gabriel. Eu acho que essa eu não mexi muita coisa nela, assim. Eu acho que foi mais, tipo, alguns pitacos, assim, de percussão, essas coisas. Mas quando o Rodrigo me mostrou, ela tava praticamente pronta. E aí a gente viu que tava combinando com a proposta da mixtape e encaixou ela por ali. Mas eu acho que você tem mais a falar dela do que eu. Na real, é que eu tava ouvindo aqui a música, gente. Eu às vezes esqueço das nossas músicas. Eu tenho TDAH, não sei. Essa música foi mais uma... Na real, eu fiz essa música porque uma label de fora tinha me pedido pra fazer uma track. E eu falei, ok, vou fazer. Fiz pro R Kills, né? No início. E depois eles nunca mais me responderam. E aí eu também não... igual... Eu contei igual as outras ali, que era pra ser minhas. Tipo, não me via lançando algo assim, sabe? Tipo, eu fiz de brincadeira. Às vezes eu só sento no computador sem pensar muito no que eu vou fazer. E sai uma música, assim, sabe? Sim. E como eles já não tinham me respondido, como essa label não... Eles me convidaram... O pessoal gringo é bem filho da puta, na real. Eles chamam e depois somem. Eu odeio label gringa, sério. Eles sumiram, aí não responderam meu e-mail e a música ficou lá parada. E aí, tipo, eu odeio ter música boa parada, sabe? Não, e acho que também você cria uma expectativa, né? Você pensa, nossa, vai ser um negócio legal. Você põe todo o seu trabalho ali, e depois, tipo assim, só some. Tipo, um desrespeito do cacete, sabe? E, tipo, eu realmente tava parado ali, só que eu não tava mais me identificando com a música. Aí eu mandei pro Gabriel, falei, o que você acha? Quer equipe pro Cyber Kills ou não? Também, às vezes, tá tudo bem, às vezes não se identificar com a música. Mas ele amou e foi isso, assim, não tem que pensar muito, não. Vamos lançar e se fode esses gringos aí.
Não, eu só ia complementar isso mesmo, assim, que eu acho que a nossa cena ela precisa olhar mais pra dentro, porque muita gente tem lançado essas coisas nas labels gringas, assim, e eu vejo que eles não têm tanto cuidado com Não a tem nossa respeito, na arte. real. Cuidado, assim, respeito. Então, eu acho que o fato da gente lançar no Spotify também é meio que tentar transferir um público que estava muito no SoundCloud para as plataformas oficiais, né? Spotify, Apple Music, Deezer. Então, meio que a mixtape veio também dessa necessidade de ter, entre aspas, um DJ set nas plataformas oficiais. Sim. Eu acho que também a gente vive um momento muito rico, né, da música eletrônica brasileira, e eles têm lá de fora olhado muito pra gente. É só a gente ver a quantidade de projeto e fica, tipo, de olho ali nas coisas que os brasileiros estão fazendo, mas é também um momento da gente, tipo, não baixar a guarda perante essas... eu acho que é importante ter esse ponto, porque a gente tem um histórico de grandes artistas de música eletrônica, assim, mas eu acho que sempre precisa ter essa... Parece que sente uma necessidade de uma validação de fora, isso. que é meio complicado. Enfim. E a gente ainda meio que luta muito, assim, com o pessoal daqui do Brasil, no caso das plataformas. Toda entrevista a gente tá batendo nessa tecla e eu acho importante deixar isso claro, assim, para que as pessoas saibam, tipo, lá fora as plataformas, elas têm uma preocupação muito grande em construir comunidades, em construir nichos, em desenvolver artistas que não têm a necessidade nem a pretensão de ser mainstream, sabe? Assim, então, se você olhar o Spotify internacional, você vai encontrar muitas playlists, você vai encontrar muita coisa que talvez até a nossa música se encaixe. E aí você corta aqui para o Brasil, não tem nenhuma iniciativa no Spotify Brasil, por exemplo, de fomentar esse nicho, de desenvolver playlists, de fazer eventos e de, enfim, dar esse suporte, porque querendo ou não, o SoundCloud é legal e tal, te leva a alguns lugares, mas nas plataformas oficiais você tem uma validação mais séria, sabe, assim. Então eu acredito que tá faltando um olhar melhor para a cena eletrônica brasileira das plataformas, assim, tipo, de fomentar mesmo e de dar visibilidade aos nichos que a gente tem, tipo... Uma pessoa enorme como o Bad Sista lançou um EP incrível e, tipo, aonde é que essas músicas se encaixam aqui nas editorias brasileiras? Não existe, sabe? Tipo assim, elas não estão dentro de playlists daqui da gente. Então eu acho que é algo a se pensar, é algo para que eles consigam sair do lugar, assim, sabe? E só mais uma coisa, voltando para as labels ali, gringas, de chamar para participar de compilação, blá blá blá. Tipo assim, eu faço isso até hoje, às vezes eu quero realmente lançar, às vezes eu recebo convites e eu topo de fazer convites, mas e ajuda na real, né? Tipo, tem muitas músicas minhas que tocam lá fora por causa dessas compilações, porque outros artistas, outros DJs grandes vão nessas labels famosas e compram a música, blá blá blá, mas eu não tô falando que não é pra lançar, assim, mas é tomar muito cuidado, assim, sabe? Fazer um contrato bem bonitinho e conversar bem com a pessoa, saber se a label ela é de confiança, se eles são legais com você, porque às vezes te tratam como se você estivesse trabalhando pra eles, assim. E não, na real foram eles que chamaram a gente. Então, assim, um pouco de respeito, sabe? Tem que pesquisar, tem que conversar antes de sair aceitando, assim, porque às vezes sai mais dor de cabeça do que uma experiência legal, assim, só porque eles são grandes, assim, sabe? Você acha que vai ter uma experiência incrível e nem sempre é assim, sabe? E eu já passei por várias barras, assim, por não pesquisar e não conversar direitinho, assim, só fui aceitando no calor da emoção. Sim, total. A gente vai então para um quarteto aqui final da mixtape. Eu gosto muito dessas 4 faixas finais. Eu acho que
Chega no final ali, você já tá assim, transtornada, e aí vocês transtornam mais. E aí a gente chega na faixa de número 14, que é Cadê o L, que tem participação do Calef Castro. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa. Essa é a maior zona. Eu tô falando que todas são boas, né? Que ódio. Falar, essa é a minha favorita, essa é a minha favorita. Não, essa é a minha favorita. Agora sim, essa é a minha Eu adoro essa, gente. Cara, é um Psy, não sei, parece um Psy, né? Eu não fiz na intenção de nada, assim. É a mesma coisa, assim. Você entra no computador e vamos ver aqui o que vai sair disso. E ele tinha me mandado... Na real, a gente tinha conversado na The Week. Qual é o nome? Que é a nova The Week? High Club. Ele tava lá no site da Clementão e a gente começou a trocar ideia. E ele falou assim, vou te mandar uns áudios que eu gravei. Eu nunca tinha ouvido ele, assim, sinceramente. Não sabia como que era a voz dele, blá, blá, blá. E ele realmente me mandou esses arquivos, assim. Tinha várias frases aleatórias, assim, sabe? Uma mais explícita que a outra. E aí eu pirei nesses áudios, assim. Aí tinha lá o Cadê o Loló? Aí eu falei, não, isso precisa virar uma música, assim, sabe? E aí eu coloquei a voz dele bem grande. Cadê o Loló? E é isso, não pensei muito também como seria, só fui fazendo. E quando fui ver, saiu um techno, EDM, trance, sei lá, eu não consigo definir essa música, mas... eu sabia que quando a gente lançasse, seria a maior zona, assim, do álbum, sabe? E sempre quando a gente toca na pista, é uma loucura, assim, e todo mundo oferecendo loló pra gente, sabe? É um momento. Que ódio! E é o momento de oferecerem loló pra gente. Gente, não usem loló, gente. Não usem loló, gente. Ilustrativo. Este programa não incentiva o uso de substâncias ilegais, tá bom, gente? Polícia Federal, não venham atrás da gente. Mas falando sério, eu nem gosto muito de loló, tá? Não vou mentir. Não, é sério. Vamos sério. Não sei, eu tô rindo só porque eu adoro. Entendi o disclaimer. Eu adoro. Ai. Mas enfim, o Calef é um querido, assim. E eu vi que ele tá fazendo sucesso agora, né? Tem uma música dele bem famosa e eu esqueci o nome, mas... É o Putífero. Isso. É hit. Eu gosto bastante das coisas que ele faz, eu acho super divertidas. E eu vira e mexe recomendo aqui no podcast também. É ótimo. A gente vai pra faixa número 15, Checkmate, com o Corredor. Aqui eu acho que tem um pouco dessa conexão, né, que vocês falaram com outros artistas desse Latincore e tudo mais. E queria que você contasse um pouco sobre essa parceria com o Corredor. Eu acredito que fui eu que comecei. Eu queria misturar um pouco do Voltimix com a Guarati, assim. Era algo que era pra mim, essa. E aí tava guardada. Aí eu fiquei olhando assim pra ela, vi umas que já tava pronta. Eu fiz, meu Deus, essa aqui, eu acho que ela também poderia ser do Cyberkills. Mesma coisa das do Rodrigo. E aí, antes de mandar pro Rodrigo, eu mandei pro Corredor. Eu disse, olha, amigo, eu mandei isso aqui pro Corredor. Aí mostrei uma demo pro Rodrigo e ele, tá certo. E aí o Corredor, assim, é uma ref enorme, né, assim, de música eletrônica na América Latina. Ele, assim, é uma pessoa que tem feito muito pela música eletrônica daqui, né, do sul global. E foi uma honra ele ter aceitado fazer parte dessa música, assim. Ele acrescentou muito pro beat, assim, ele trouxe coisas novas e ele potencializou a experimentação, assim, porque tipo, se você ouve de primeira, talvez você não veja onde tá, sei lá, a refzinha do Voltimix, mas aí você vai ouvindo, você vai vendo as coisas, as camadas da música, assim, ele trouxe bastante. Eu acredito que depois que ele mexeu, o Rodrigo já finalizou. Já mexe mais nos sintetizadores, que eu falei que tá faltando um sintetizador ali, sabe? Eu acho que o sintetizador, com uma melodia bonitinha ali, muda tudo, sabe? E sim, eu senti que tava faltando isso na música, assim, bastante sintetizador. Então eu fui lá e me inspirei bastante também em Raptor House. É isso. É uma música bem legal. E ela é bem pesada na pista, assim. Sim. Ela bate bastante. Eu falei que nessa fase final a gente tá assim, ó, bafos e bafos. E aí a gente chega
Na faixa 16, que é Bota Tudo, com o Virgo Devil. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa reta final. Essa música, o Virgo Devil, pra quem não conhece, ele é o dono da ex-Slut Rave, né? Não existe mais a festa aqui em Floripa. E agora ele tá morando em São José do Rio Preto, que é perto da cidade dos meus pais. E aí um dia eu fui lá visitar meus pais e falei, vou visitar o Thiago também, que é o nome dele, né? Chegamos lá e, tipo, a intenção era sair pra rua, só que ele tava lá com o computador dele, brisando. Inclusive, eu que ensinei ele a produzir música. E tava lá também dando dicas pra ele. E a gente começou essa... Ele falou, eu tenho uma ideia, né, de colocar aquela... Bota tudo que tá gostoso. Porque a Anitta tinha feito isso com The Weeknd, né? E a intenção era ser um remix dessa música, do The Weeknd com a Anitta. Só que a gente acabou pegando só esse trechinho. Bota tudo que tá gostoso. Foi bem fluido, assim, também. Ele é muito inspirado em Raptor House, como eu. Eu adoro Raptor House. E foi isso, assim, fluiu super bem. Não era pra estar no EP também. Tipo, era uma coisa que tava parada há muito tempo no meu computador. E eu mandei pro Gabriel, o Gabriel falou que achava que combinaria ali na mixtape. Eu acho que não era nunca nem pra ela ter sido lançada, sabe? Tanto que tava na mixtape, já tava pra quase sair, e eu fui avisar o Thiago muito em cima da hora. Tipo, amanhã vai ser a nossa música, tá? Tudo bem. Eu falei, tudo bem, perfeito. E foi isso. É muito legal trabalhar com o Thiago, assim. Ele aprendeu produção musical muito rápido. E é lindo, assim, ver que eu que ensinei. Eu acho que eu sou um bom professor. Acho que só complementando que também é uma daquelas músicas que quando a gente toca, a pista fica polvorosa, assim, que é algo que levanta bastante. Como você falou, essas 4 últimas, eu acho que elas são meio que o clímax de um DJ set, né? Então a gente termina a mixtape no clímax, né? Sem deixar a peteca cair. E aí que vem também a última faixa, né? Vai DJ. Eu acho que elas duas, elas se conversam, né? Tanto Bota Tudo quanto Vai DJ, elas meio que estão ali juntinhas por um motivo, né? E Vai DJ surgiu porque a gente ama muito o Rian, assim, eu acho que ele, dessa nova geração, assim, é muito talentoso, ele é muito esforçado, muito dedicado, e sempre ficava naquela, vamos colaborar, e aí eu lembro que ele mandou a demo, não tinha vocal ainda, mas já tinha essa vibe latina, assim, essa coisa mais acelerada. É o bass, do latino. E aí eu lembro que eu disse, eu queria dar uma quebrada aqui no meio da música. E aí eu coloquei uma bateria mais bagunçada, assim, peguei uns samples que parecia da Sophie. Aí eu disse, esse vai ser o meu momento da música. Aí lá no meio tem essa coisa mais frenética. E depois eu passei pro Rodrigo, que ele limpou mais a música, né, que tava assim, all over the place. E colocou... Eu sentia que tava faltando sintetizador. Sintetizador, mais uma vez ele colocou um lindo sintetizador. E tivemos, né, a faixa, assim, que assim que ficou pronta, a gente também queria que ela fosse single. E foi isso que aconteceu. Eu acho que o vocal também da MC Masha, ele dá força, né, pro beat, assim, ele acompanha bem o beat. E é uma música também que a pista enlouquece. Eu acho que tem essa coisa de fechar a mixtape com essa conexão entre as várias referências que vocês trouxeram durante todo a construção aqui, né? Porque a gente tem esse vocal que conversa bastante com o funk, que traz essa energia, mas a música vai para vários lados, assim. Então acho que isso também é bem interessante. Fica É bem Cyber Kills. Eu acho que é esse final que a gente falou, né? Esse encerramento que é bem uma amarração geral, assim. Eu acho que fecha de um jeito muito chique, muito classudo. Sabe o que eu acho? Que o Cyber Kills mistura tantas coisas que a gente tá começando a criar eu não posso falar um gênero,
mas uma coisa muito específica da gente, assim, O sabe? multiverso Cyber Nosso, Kills. nosso som tá ficando, tipo, muito... Isso é muito Cyber Kills. Sabe? Quando você escuta uma coisa, isso é muito Cyber Kills. É isso, eu só queria falar isso. Sim. Eu sinto muito isso na mixtape, entendeu? E faz todo sentido pra gente que é ouvinte. Eu que, como eu falei no início, acompanho vocês já faz muitos anos. E você ouve a mixtape e você enxerga tudo que vocês construíram nesses últimos anos, assim. E é muito interessante porque tem a ver com o que vocês fazem também como DJs e produtores separadamente, mas tem a ver com o que é a união de vocês dois. E aí eu tô muito feliz da gente ter tido esse papo aqui no VFSM, de poder receber vocês. Eu acho que sempre que a gente tem esse espaço do Por Trás do Disco, a gente consegue descobrir coisas novas sobre o trabalho dos artistas, sobre esses processos criativos, sobre esses bastidores, e é super legal poder ouvir vocês falando. Por isso eu deixo esse espaço para que vocês façam o serviço de vocês, chamem as pessoas para escutar a mixtape, para seguir vocês nas redes sociais, todas aquelas coisas. Eu queria agradecer muito, amigo, assim, eu fico muito feliz. Não tem, eu acho que além de fazer música, tocar música, eu acho que falar sobre música é algo muito legal, assim, e falar sobre o nosso processo também é muito legal, até porque tem coisa que fica tão ali no dia a dia, tão no automático, que quando a gente Não pra fora, né? É terapêutico. Quando a gente para falar, assim, às vezes até a gente acaba descobrindo, né, novas coisas, tipo... Enfim, sigam o Cyberkills, sigam o GDZ mesmo, RKills Music, essas são as arrobas em todas as plataformas. Ouçam muito Dedo no Kill, ouçam as nossas produções para os outros artistas e compartilhem muito, malhem o cuzão de vocês com essa mixtape, porque no futuro vão ter novos trabalhos, álbuns, remixes, e a gente tá muito feliz, muito inspirado. Eu já falei em algumas outras entrevistas, mas jogando assim, porque a gente nunca falado mesmo. Próximo trabalho vai ser um álbum. Então, a gente jogou essa mixtape aí pra chamar a galera do que escutava a gente bastante no SoundCloud, jogar ali pro Spotify pra começar a movimentar ali a nossa conta do Spotify, porque nosso álbum tá vindo aí, não começamos a produzir ainda, mas vai ser o nosso próximo trabalho, então fiquem atentos, a gente vai chamar muitas amizades legais para esse álbum e vai ser só a gente na produção, vai ter alguns cantores aí. E é isso, obrigado Renan, eu adoro você, adoro ver você em festas, o Antônio também te adora. Mandou um beijo, inclusive. Tudo. E eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de falar, assim, é muito terapêutico, assim, conversar, sabe? É quase uma terapia mesmo, uma sessão. Porque a gente fica em casa, assim, só preso na frente do computador, na frente do software, não fala, não se expressa artisticamente também, sabe? Tipo, só se expressa fazendo, mas de falar parece que é até um desabafo, assim, é gostoso. Faz bem pro artista. E dá ânimo de fazer mais. Eu sou Renan Guerra em todas as redes sociais e você pode seguir a gente no @podcast VFSM. Vale lembrar que o Por Trás do Disco é um episódio extra do podcast Vamos Falar Sobre Música e que você pode apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você auxilia nosso podcast a existir. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você também assiste algumas das nossas gravações e recebe vários episódios com bastante antecedência. É isso, mais uma vez, obrigado meninos e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.